Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus nesta manhã. Cheguei da igreja agora há pouco, terminei de almoçar. E agora nós vamos fazer uma live aqui, a primeira live deste dia, aqui no TikTok. E eu agradeço a Deus por esta manhã gloriosa. Eu sou o pastor Nelson Alves de Andrade. Eu irei falar sobre andando no Espírito. Compartilhem com outras pessoas. Andar no Espírito é uma expressão usada em contexto original e religioso para descrever o ato de ser guiado por princípios espirituais, procurando agir de acordo com os valores elevados, com a consciência, um pensamento profundo e um propósito de vida, em vez de seguir somente impulsos materiais ou emocionais. O termo espírito, ele tem muitos sentidos. Pode se referir à parte material do ser humano, ao princípio da vida e da consciência, à atitude mental dominante ou à essência de um grupo ou época. Na filosofia, a espiritualidade, espírito é geralmente entendido como o princípio pensante do ser, aquele que se opõe à matéria e transcende o físico. O que significa andar no espírito? Na prática religiosa, andar no espírito envolve buscar uma autotransformação, desenvolvimento moral e conexão com uma dimensão superior, agindo de acordo com os ensinamentos éticos e espirituais. Isso sugere um caminhar baseado na consciência, no pensamento elevado e na busca do bem, com foco em valores universais. O Atshimani, ele tem 3 livros excelentes: O Homem Espiritual 1, 2 e o 3, que eu aconselho a vocês baixarem, tem em PDF, e darem uma lida. Ele nos mostra realmente essa elevação do ser espiritual, essa elevação do ser humano, quando ele começa a ter essa conexão, seguindo essa dimensão elevada. Portanto, andar no Espírito significa viver com intenção, com consciência, a propósito, guiando-se pelas virtudes e pela busca de um desenvolvimento interior que transcende meros interesses materiais. Na Bíblia, o conceito de andar no Espírito significa guiado pelo Espírito Santo, permitindo que ele influencie os nossos pensamentos, cada detalhe, cada pensamento, cada palavra, cada ação, ao invés de agir conforme os impulsos da carne ou a natureza humana. Nós vemos em Gálatas capítulo 5 e o versículo 16 ao 25, quando Paulo ensina que andar no Espírito é viver em uma comunhão constante com Deus, em uma comunhão elevada com o Senhor, confiando inteiramente na obra de Cristo para a salvação e para a santificação. E a santificação, ela é um progresso, cada dia nós vamos crescendo, produzindo em nós frutos como amor, alegria, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O Espírito Santo, ele é chamado de Consolador, porque encoraja e fortalece os fiéis diante dos grandes desafios, guiando-os para uma vida vitoriosa, para uma vida abundante, uma vida transformada. Esse andar significa escolher diariamente os princípios da palavra de Deus, ser sensível à orientação divina, viver em uma vida de constante oração, constante vigilância e obediência à palavra de Deus. Quando uma pessoa ela não anda no Espírito, ela pode pecar, mas Deus oferece restauração por meio da confissão
e do arrependimento, porque aí nós precisamos confessar os nossos pecados e nos arrependermos cada instante, a cada momento. Portanto, queridos, andar no Espírito, na Bíblia, representa uma vida de dependência e submissão ao Espírito Santo, onde a transformação do caráter e o crescimento espiritual são evidências, são provas visíveis dessa caminhada. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 25. E todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em Romanos 8 e 1 diz, na realidade, nos fala essa expressão. E porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36 e o versículo 27. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao versículo 23. E eu vou aqui falar sobre pessoas que viveram no Espírito, pessoas que tiveram uma experiência com o Senhor e eram pessoas cujas vidas eram cheias do Espírito Santo. No Novo Testamento nós temos Estevão, escolhido como diácono para ser cheio do Espírito Santo, e este mártir realizou milagres e deu testemunho com grande coragem diante do Sinédrio, orando por seus algozes no momento da sua morte. Isso nós vemos em Atos, no capítulo 6, no versículo 5, e Atos capítulo 7, versículo 60. Nós temos também Barnabé, conhecido como filho da consolação. Foi guiado pelo Espírito Santo para missões evangelísticas ao lado de Paulo. Atos capítulo 4, versículo 36, capítulo 13, versículo 2 ao 4. O Espírito Santo ele teve um papel fundamental na vida de Barnabé, guiando, capacitando e separando-o para a obra missionária. Segundo Atos, capítulo 13, versículo 2, durante um tempo de culto e jejum na igreja de Antioquia, o Espírito Santo ordenou que Barnabé e Paulo fossem separados para uma missão especial, mostrando que a liderança e direção espiritual vinham diretamente de Deus através do Espírito Santo. E além do chamado específico, Barnabé era reconhecido como homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, o que resultava em seu encorajamento, sua sabedoria e habilidade para edificar comunidades, resolver conflitos e promover o crescimento da igreja primitiva. O Espírito Santo, ele também capacitou Barnabé para trabalhar em equipe, sobretudo com Paulo, espalhando o evangelho por várias regiões com coragem, perseverança, sempre sensível à direção do Espírito Santo. E, em resumo, o Espírito Santo ele dirigiu cada etapa da missão de Barnabé, desde o chamado até o envio e a atuação prática, tornando um exemplo de sabedoria, de obediência, cooperação, dependência total da orientação espiritual.
Portanto, quando nós somos guiados pelo Espírito, quando somos cheios do Espírito Santo, nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Nós temos também Felipe. Ele foi dirigido pelo Espírito para evangelizar em Samaria e batizar o eunuco etíope, demonstrando uma sensibilidade à direção divina. Atos capítulo 8, versículos 5 a 8. E Paulo, após a sua conversão, foi cheio do Espírito Santo, tornou-se um instrumento fundamental na propagação do Evangelho e fundação de igrejas. Atos capítulo 9, versículo 17 ao 18. Paulo, ele recebeu um chamado de Deus, ele teve um encontro com Deus e logo ele foi cheio do Espírito Santo. No Velho Testamento nós temos Bezaleel e Oliabe, que eles receberam o Espírito de Deus para executar obras artesanais complexas e ensinar outros, liderando a construção dos elementos do tabernáculo. Êxodo capítulo 35, versículo 30 ao 35. Estamos falando sobre pessoas que andaram no Espírito, pessoas que viveram cheias do Espírito Santo. Temos também os profetas e sacerdotes, profetas como Miqueias, afirmaram ser cheios do Espírito do Senhor, enquanto sacerdotes como Zacarias também receberam o Espírito para profetizar. Miqueias capítulo 3, versículo 8, Lucas capítulo 1, versículo 67. Esses exemplos, na realidade, ilustram como andar no Espírito. E nós vemos que na Bíblia está bem especificado, bem esclarecido sobre essa obediência, sobre esse envolvimento de obediência, de coragem, de sabedoria, orientação, manifestação do poder divino, a presença do Espírito Santo, promovendo transformação e cumprimento do propósito divino. Nós temos em Lucas, capítulo 1, versículo 15, nós vemos João Batista, que era porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. E João Batista foi o grande mensageiro que preparou o caminho do Senhor. Vemos Atos 10, 38, Jesus de Nazaré, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E a missão de Jesus era uma missão específica. Isaías capítulo 61 fala: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, para evangelizar, para libertar, para trazer liberdade aos cativos. E ele veio para libertar os cativos. Lucas 10, 21 diz que naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos, às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Em Lucas 10, 18, 19... o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. É o que profetizou Isaías no capítulo 61 e no versículo 1. E nós vemos os apóstolos também que viveram uma vida de obediência em nome de Jesus o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos. Em nome desse é que estáis são diante de vós. Isso nós vemos em Atos, no capítulo 4. E em Atos, capítulo 13, diz que todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos
caminhos do Senhor. Eis aí agora contra ti a mão do Senhor, e que ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre eles, andando à roda, e buscavam a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Observamos aqui a unção do Espírito Santo, o Espírito Santo agindo na vida das pessoas que andavam segundo o Espírito. E em Atos capítulo 6, nós vemos, escolhei, pois, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Nós vemos isto aí em Atos, no capítulo 6, no versículo 3 e no versículo 5. Pessoas que eram cheias do Espírito Santo, que andavam segundo o Espírito Santo, sinais e maravilhas aconteciam por meio deles. E Miqueias capítulo 3, versículo 8, mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor e de juízo e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Aí nós vemos aí os profetas que tiveram uma intimidade espiritual muito grande com Deus, muito grande com o Espírito do Senhor. E observem que no Velho Testamento o Espírito Santo não era derramado igual aconteceu com a nova aliança no Novo Testamento. Os sacerdotes também, eles eram cheios do Espírito Santo, e existiam no templo de Jerusalém, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. E nós vemos os discípulos em Atos capítulo 4, versículo 31, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora de seus termos. Sacudindo, porém, eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e cheios da presença do Espírito Santo. Por quê? Eram guiados pelo Espírito Santo. E todos os que estavam no cenáculo foram cheios do Espírito Santo. As mulheres também foram cheias do Espírito Santo. E respondendo o anjo, disse: descerá sobre ti o Espírito Santo. A virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1. Aí nós vemos Maria, guiada pelo Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Bem como Isabel. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Portanto, nós vemos, querido, pessoas aqui que viveram uma vida com Deus, viveram uma intimidade com o Senhor muito grande, e era a nova aliança, era a nova dispensação, e nós vemos que o Espírito Santo ele seria derramado em toda a carne. Somente os reis e sacerdotes e profetas eram visitados pelo Espírito Santo. No entanto, com a nova aliança, todos agora começaram a ter essa experiência do enchimento do Espírito Santo, do Consolador, e esse enchimento trouxe, na verdade, o andar no Espírito. E esse andar no Espírito aconteceu os sinais, aconteceu maravilhas. Jesus ele foi ungido para pregar as boas novas, para dar liberdade aos oprimidos, aos quebrantados de coração. Ele foi ungido com um propósito, para cumprir uma missão.
E para a obra do Senhor não sofrer, os apóstolos também foram pessoas que, cheias do Espírito Santo, cheias de sabedoria, ministérios presentes na vida deles, o guiar do Espírito Santo na vida deles. Miqueias, cheio também do Espírito Santo do Senhor. Nós vemos toda essa preparação. E andar no Espírito, queridos, é uma questão de sobrevivência. Andar no Espírito é frequentemente tratado como questão de sobrevivência espiritual na vida do crente. Pois sem essa dependência e sintonia com Deus, o crente facilmente sucumbe aos impulsos da carne, perde a direção e enfraquece a sua fé. Mas essa sobrevivência espiritual, na perspectiva bíblica, é justamente uma vida de uma direção, né, guiado pelo Espírito Santo, pois somente assim nós poderemos vencer as tentações, perseverar em oração, perseverar em comunhão e cumprir o propósito para a nossa vida. E o ensino apostólico é: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas capítulo 5, o versículo 25, mostrando que não basta ter uma vida espiritual, é necessário permanecer e andar nesse caminho para evitarmos quedas e derrotas. Consequências de não andar no Espírito. Quando o cristão não anda no Espírito, ele pode tornar-se vulnerável ao pecado, perderá a alegria, perderá a paz, perderá a comunhão com Deus, impedindo dele ter um crescimento espiritual. Portanto, Paulo exorta a que nós andemos no Espírito, e é uma ordem imperativa, é o imperativo vital, né? Aí nós temos aí um caminho de sustentação e vitória. O Espírito Santo, ele nos oferece força, orientação, poder para enfrentarmos os desafios da vida, sobrevivermos espiritualmente em meio às adversidades. Andar no Espírito não é apenas uma escolha positiva, mas uma necessidade vital, fundamental, para manter a nossa vida espiritual, vencer o pecado e experimentarmos a verdadeira liberdade e a vitória em Cristo Jesus. Vejamos aqui os principais obstáculos para se andar no Espírito. Os principais obstáculos para andar no Espírito são atitudes internas e influências externas que dificultam a sintonia e obediência à direção de Deus. Os obstáculos mais comuns é o medo. O medo é um grande inimigo da fé, pois impede a confiança em Deus e a entrega ao Espírito. Quando o cristão foca nas circunstâncias em vez das promessas, ele torna-se vulnerável à dúvida e ao afastamento e mornidão espiritual. Também nós temos o cansaço e rotina, o excesso de compromissos, trabalhos e distrações podem nos levar ou podem gerar o desânimo, a falta de tempo para cultivar a nossa comunhão com Deus, enfraquecendo assim a nossa vida espiritual. Outro ponto também são as preocupações financeiras. As dificuldades econômicas trazem em nós uma ansiedade muito forte, uma angústia, uma incerteza, uma ingratidão enorme, desviando-nos do foco da fé e impedindo a confiança plena no cuidado divino, porque o Senhor, ele tem cuidado de nós. A palavra de Deus nos diz, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Desentendimento e falta de perdão, brigas, ressentimentos e críticas constantes geram, sentimentos contrários ao amor de Deus, dificultando o exercício do perdão e bloqueando a sensibilidade ao Espírito, bem como a influência da carne, a natureza humana, inclinada ao egoísmo, ao orgulho, a desejos pessoais. É o maior desafio para andar no Espírito,
pois busca satisfazer as nossas vontades, né? Que são contrárias à vontade de Deus. Como nós podemos superar esses obstáculos? A superação ocorre quando eu vivo uma vida de leitura da palavra de Deus, oração constante, uma disciplina espiritual, a prática do perdão, o cultivo da fé e a busca diária por sensibilidade à voz do Espírito Santo, mantendo o nosso foco em Deus, mesmo diante dos desafios, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. E vamos falar aqui sobre os benefícios de andar no Espírito, alguns benefícios. Andar no Espírito oferece benefícios profundos para a nossa vida espiritual, nossa vida emocional e a prática da nossa vida, trazendo uma transformação, trazendo proteção contra o pecado e a comunhão com o Senhor. Quais são esses principais benefícios bíblicos? Proteção contra o pecado. Andar no Espírito impede que o cristão satisfaça os desejos da carne, guiando para escolhas que agradam a Deus e evitando quedas espirituais. Outro benefício muito grande é o fruto do Espírito. Produz características como amor, alegria, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que resultam em relacionamentos saudáveis e comportamentos elevados. Um outro benefício é a sabedoria divina. Viver no Espírito gera discernimento e atitudes sábias, evitando decisões precipitadas e escândalos, pois há um processo de transformação interior conduzido pelo próprio Espírito de Deus. E também a comunhão constante com Deus. O cristão ele passa a manter um diálogo contínuo com o Senhor, orando em todo o tempo, percebendo a presença de Deus na vida cotidiana, experimentando paz, alegria, emoções positivas e duradouras. E o ensino e a direção e a garantia da salvação. O Espírito Santo ensina, aconselha, nos dá segurança da nossa salvação, guiando o cristão nas decisões diárias, fortalecendo-nos a nossa fé, fortalecendo-nos a fé diante dos obstáculos e diante dos desafios. Também o temor do Senhor e a reverência, o andar no Espírito produz em nós um temor muito grande, um temor reverente, respeito e dependência sincera de Deus, protegendo-nos contra enganos e desvios espirituais. E além de tudo, uma vida abundante e grata, né? Uma vida cheia de gratidão. Quando o cristão anda no Espírito, ele experimenta cânticos de louvor, cânticos de gratidão e gozo, vivendo com propósito e segurança. Portanto, andar no Espírito transforma não apenas o nosso homem interior, a nossa vida interior, mas também impacta todas as áreas, promovendo um crescimento espiritual, uma estabilidade e verdadeira liberdade em Cristo Jesus. De que maneira a sabedoria divina se manifesta naquela pessoa que anda no Espírito? A sabedoria divina se manifesta naquela pessoa que anda por meio do Espírito através de atitudes sábias, discernimentos e prudência nas decisões, evitando escândalos e ações impulsivas. Quem anda no Espírito recebe compreensão dos mistérios de Deus, conseguindo interpretar as verdades espirituais com clareza e age com paz e justiça, guiado pelo Espírito de sabedoria que é citado nas Escrituras. E além disso, essa sabedoria apresenta-se como capacidade de enxergar além das aparências, agindo conforme os valores do propósito divino e recebendo essa orientação especial na resolução de conflitos e nas escolhas diárias. O Espírito Santo ele revela caminhos, traz clareza diante das situações difíceis,
permite que a pessoa se mantenha no temor do Senhor e no princípio fundamental da verdadeira sabedoria bíblica. Com isso, andar no Espírito promove realmente um estilo de vida marcado pela sensatez, um estilo de vida elevado, pelo entendimento espiritual super elevado e pela habilidade de agir pacificamente, transformando não apenas quem anda nesta jornada, mas também até aquelas pessoas que estão à sua volta. E é o que eu tinha para falar para vocês aqui, que você possa ter compreendido o que significa realmente andar no Espírito, que você possa buscar essa ministração do Espírito Santo na tua vida de uma forma muito especial e que o poder de Deus ele se manifeste na tua vida de uma forma maravilhosa. Vou citar aqui apenas alguns livros, ok? O Fruto do Espírito, uma vida transformada pelo poder de Deus, de Gary Chapman. Viva no Espírito, de John Stott. Vida no Espírito no Novo Testamento, de John Lloyd, muito bom. O Espírito em Ação, o poder que transforma, Philip Yancey. O Verdadeiro Evangelho segundo Jesus, John MacArthur. Surpreendido pelo Espírito, N.T. Wright. Teologia Sistemática, Wayne Grudem. E exemplares da Bíblia Sagrada e outros livros, né? Deixa eu ver um livro muito bom aqui. O Fruto do Espírito Santo, estilo adoração. É um livro muito bom também. Portanto, que Deus abençoe a todos vocês que estiveram aí nos acompanhando e que o Espírito de Deus possa nos guiar com toda a sabedoria, em toda boa obra, e que nós possamos ter em nós essa vida elevada, espiritual e transformadora através do Espírito Santo e que nós possamos andar no Espírito Santo. Que Deus em Cristo abençoe a todos, para a glória de Deus, um feliz sábado. Professor teólogo Nelson Alves de Andrade. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.